Já são novos, já sabem aí qual é o tema que a gente atua aqui no canal, que é o nível de preparação. Perfeito? E hoje, falando sobre preparação, vamos falar sobre ações de sobrevivência, né? Ou Survival Actions. E existem vários processos, tá? Existem vários padrões, várias análises, tipo de análises, dimensionamento, tá? De uma situação ou de um conflito. No entanto, para você sobreviver, no meu entender, não existe um padrão. Tá? Não existe um padrão para você sobreviver. Você pode seguir vários tipos de protocolos, né? Acrônimos, mas para sobreviver você vai ter que sair dos padrões. Então você precisa ter conhecimento. Você precisa treinar. Aquilo que você está acreditando, você tem que treinar. Você tem que extrapolar. Você tem que fazer o seu melhor. Tá? Se a sua vida está no fim, todo animal acuado, ele se torna muito maior. Porque ele sabe que não tem mais para onde correr. Né? Então é a mesma situação. Pode existir vários tipos de protocolo, vários tipos de ações que você pode estar utilizando. Mas se chegar na hora de sobreviver, você não existe padrão a seguir. Você tem que lutar pela sua sobrevivência. E levando isso, né? Levando a isso, né? O importante é que se caiu uma situação desse nível e você ainda pode fazer algo, você pode aí utilizar, vamos assim dizer, o acrônimo Survival. E ele veio do FM 2176, o S-Army Survival Manual. E nós vamos falar aqui um pouquinho, dissecar um pouco sobre esse assunto. Lembrando que eu vou colocar algumas informações de cunho pessoal meu, que na época eu usei. Tá? Esse manual já não é um manual usável, né? Mas eu acredito que ele é bem interessante, porque ele traz aí algo real para você utilizar. E lembrando, existem vários acrônimos, existem vários tipos de processos em que você pode estar utilizando para sobreviver. Mas aqui no canal a gente usa a ideia de que você pode seguir todos eles, mas para sobreviver não tem um padrão. Então vamos lá, vou colocar aqui com vocês. Vai ser para quem não me acompanha há muito tempo, eu gosto de aplicar aqui os meus conhecimentos de professor, um instrutor PowerPoint, né? Então vou ter aqui o auxílio do PowerPoint ao meu lado. Deixa eu melhorar esse lado aqui. E vamos aí comentar sobre essas ações de sobrevivência, beleza? Então vamos lá. Em uma situação, lembre-se da palavra survival, não vamos colocar aqui ela em português, porque eu acho que você vai entender. Ela é bem simples de você utilizar ela. Então, em uma situação de sobrevivência, lembre-se da palavra survival. E ela veio aí justamente do manual do Departamento de Defesa, lá de 1976, beleza? Vamos lá. Então, a primeira palavra, né, é a letra S, de Size Up the Situation. E ela diz o seguinte, dentro dessa letra, ela tem 4 questões aí que você tem que utilizar ela. Primeiro, dimensione a situação. Avalie seus arredores, avalie sua condição física e dimensione o seu equipamento. O que quer dizer isso? É muito simples. Dimensione a sua situação. O que está ocorrendo? O que você está vendo? Você está vendo a situação a ocorrer? É um assalto? É um conflito? É um tiroteio? Haja rápido, verifique o que está acontecendo ao seu redor. Por isso que é importante, uma das coisas que é o mal da nossa era, é isso aqui, né? Esse celular. Celulares, esses computadores de bolso, eles são excelentes. No entanto, boa parte da geração só fica aqui assim, ó. E
acabou de se desconectar de tudo que está ao redor. E muitas vezes, né, tem vídeos aí na internet, tem vídeos aqui na internet, em que mostra a pessoa entrando dentro de uma loja e a loja está sendo assaltada. E o cara nem notou que estava acontecendo, né? Então, dimensione a sua situação. Avalie os arredores. Possíveis rotas de fuga, possíveis carros, coisas diferentes, coisas que não estão se encaixando dentro daquele local. É importante você sempre prestar atenção nisso. Não é você ficar, olha, tudo pode acontecer de ruim. Não. Você vai estar levando sua vida normal. Só que você vai prestar mais um pouquinho de atenção, né? Muitas coisas acontecem quando a gente fica desatento, né? Justamente as coisas acontecem quando fica desatento. Avalie sua condição física. Se você foi pego num fogo cruzado ou aconteceu algo, verifique se você está tendo condição física para poder correr, se você não foi ferido, se você foi ferido, se você consegue fazer os primeiros socorros, se você consegue achar um local para se esconder, se você consegue achar um local para poder contrapor o que está acontecendo ou não, né? O importante é você ter aí a avaliação inicial do que você vai fazer. A terceira, né, a quarta melhor, é dimensione seu equipamento. O que você tem com você, consegue sobrepor a isso? Você consegue ter algo diferente que você possa utilizar para fazer aí uma atadura rápida, uma faca para poder fazer aí o cobrimento de um ferimento que você teve, ou abrir uma porta, algo nesse gênero. Você tem aí equipamentos junto com você que você consiga sobrepor algo, ou até mesmo uma defesa básica, né? De pessoas que estão querendo assaltar ou algo desse gênero e você não tem para onde correr. Você consegue empunhar uma lâmina e mostrar que você sabe usar ela? Você tem isso nas suas mãos, né? Até esperar de um policial ou de alguma outra ajuda. Então é importante você ter a dimensão da sua situação, né? Vou colocar aqui um pouco rápido. Na época, eu levei um tiro no olho, né? Para quem não sabe. É por isso que eu uso tapa-olho. E eu vou colocar aqui as minhas impressões dessa situação. Na época, eu vi um assaltante, né? Eu vi a pessoa, o agressor na minha frente. E naquele momento eu deixei passar, o meu sentido me avisou que era daquilo lá. Mas eu falei, vou continuar. Avaliei os arredores e apostei que não daria nada. Perdi a aposta, né? Foi aí uma tentativa de homicídio, né? E levei um tiro no olho. Eu levei um tiro no olho, eu desmaiei, fiquei aí uma perda de consciência de poucos minutos, poucos segundos. Ainda consegui avaliar ao meu redor, eu vi que estava ferido, fiz uma pré-avaliação do que estava acontecendo. Vi que estava um ferimento no olho, eu estava com toda aquela adrenalina, mas eu sabia que não iria aguentar. Faltava ainda uns 6 km para chegar no meu local de destino. Veio algumas pessoas tentando me ajudar, no entanto, ignorei todo mundo, né? Eu vi que conseguia andar, eu vi que tinha ainda um pouco de lucidez no que eu estava da situação. Tentei manter a calma, verifiquei que não tinha nada aqui que poderia contrapor com o assaltante, né, que ainda dava para se ver ele. Avaliei que a minha situação não permitia um combate e que precisava de um suporte médico urgente. A partir daquele momento, eu entrei na frente de um carro que estava vindo, passando na rodovia, perto da rodovia onde eu estava. Gritei para a pessoa, socorro, preciso de ajuda, sou militar. Estou ferido, me leve ao batalhão. Chegando, gritando, né, nas cancelas, militar ferido. A partir do momento que eu cheguei na minha unidade, a adrenalina baixou, o sangue baixou. Eu entrei em coma,
Eu desmaiei, entrei em coma, só fui acordar depois de quase de 16 a 17 horas depois que eu levei o tiro, né? Então, avaliar a situação é muito importante. É você ter aí a parte crucial do que pode você fazer. Importante, eu coloquei aqui embaixo, bem pequenininho aqui, ó, EDC, Everyday Care, um dos assuntos mais tratados aqui no canal. É importante você ter seus equipamentos de proteção, tá? É tudo dentro da lei. Não se esqueça, somos pessoas que andam na lei. Por isso, politicamente ou não, pressione a política local a ser favorável ao nosso estilo de vida, tá? Se você se abstém do seu estilo de vida para os seus políticos, eles têm uma ideologia muitas vezes não compatível com o que você pensa. Lembrando, a polícia não está em todos os locais 24 horas por dia, tá? Muitos deles também sofrem emboscada, tem vários tipos de problema. Então, assim, saiba se defender. Tenha a primeira ação de tudo é sua. Para você defender a sua família, para você proteger a sua vida, para você proteger os seus bens. Você pode tomar ações de ação ou aguardar que aquela situação passe. Tudo isso vai depender de você, porque a polícia dificilmente vai estar aonde você precisa. Há casos que acontecem, mas é muito raro. Perfeito? A polícia chega quando a situação já acabou, tá? Então, dimensione a sua situação, avalie seus arredores, avalie a sua condição física e, primeiro, dimensione o seu equipamento. Perfeito? Então, vamos aí para a nossa próxima letra, que é o U, que é Use all your sense, né? Ou use todos os seus sentidos, não se apresse indevidamente, né? Indevidamente. O que isso quer dizer? Que dentro daquela situação, toda a situação exige uma complexidade de rapidez, de tomadas de ação. Dependendo do que você for fazer, ela exige uma complexidade de tempo muito curta, em que você precisa tomar uma ação já. Mas isso não requer que você a faça de maneira desleixada, tá? Você precisa estar... Isso que eu estou falando para vocês é coisa de treinamento, tá? É uma coisa que vocês precisam passar por treinamento. Vocês precisam passar por situações de que você consiga, mesmo diante de pressão, estar centralizado e com as informações que você tem, tomar a melhor decisão. E para isso você precisa de todos os seus sentidos. Você precisa ver o que está acontecendo, você precisa ouvir o que está acontecendo, você precisa cheirar o que está acontecendo, você precisa ter todos os seus sentidos trabalhando para te dar todas as informações para que você erre o mínimo possível e tenha uma ação a mais rápida possível para aquela situação, né? E aí, justamente, você tem a outra parte que parece que é totalmente uma contraparte da de cima, mas ela é um complemento. Não se apresse indevidamente. Se você ainda não está com todas aquelas ações ou as informações corretas, não se apresse indevidamente, tá? Busque a informação de maneira rápida, eficiente, mas não se apresse a tomar uma ação sem necessidade. Ok? Eu sei que isso é difícil. Vou colocar aqui também novamente. Quando eu sofri o assalto, né? Quando eu sofri aí essa tentativa de homicídio, eu desmaiei. Eu estava no chão. Na hora que eu levantei, eu ainda estava naquela vibe de adrenalina. Eu vi que eu tinha levado um tiro, não sabia onde estava.
Então eu me avaliei, olhei para todos os lados o que estava acontecendo, vi que eu não estava mais com a minha bicicleta, né? Porque foi uma tentativa aí de homicídio, mas um furto. Então vocês já sabem aí o que ocorreu. Eu olhei, eu vi que não estava mais com a minha bicicleta. Eu vi o assaltante a 50 metros de onde eu estava e que eu poderia tomar uma ação. No entanto, eu não me apressei indevidamente. Eu vi que ele já estava numa distância e que eu não estava mais incorrendo numa situação complicada que poderia retornar e terminar o serviço, né? Eu vi que eu estava gravemente ferido, não tinha nenhuma lesão física maior, né? Não tinha estourado a parte de trás da cabeça, eu conseguia mover meus braços, conseguia mover minhas pernas, de uma certa maneira eu ainda estava conseguindo me levantar. Então eu tomei a decisão, usando todos os meus sentidos, de que eu precisava salvar a minha vida, né? Eu poderia estar tendo uma hemorragia interna muito grande, que foi o que ocorreu, tá? E nesse momento eu optei entre confrontar o meu agressor e salvar minha vida. Então eu optei por salvar minha vida e pedindo socorro. Perfeito? Então, use os seus sentidos. Ele não está aqui de maneira alguma se contrapondo, né? Eles estão se complementando, né? Em que você precisa de ter toda a informação antes de tomar uma ação, mas isso precisa ser rápido. Você pode ver muito desse tipo de ação em filmes de guerra, em situações de combate urbano, em que você precisa prestar atenção ao máximo e tomar uma ação rápida, mas não se apressar indevidamente, porque se você apressar indevidamente na tomada de uma decisão, muitas vezes você pode ser fatal. Vamos para a nossa próxima letra. Vamos aí para a letra R, né? Que é Remember Where You Are. Ó, pessoal, meu inglês não é perfeito, tá? Tenho aí eu tenho uma paralisia lateral, pode não parecer, mas tenho. E toda essa fala que eu tenho hoje não seria possível se eu não estivesse treinando, tá? Então eu peço aí as falhas de dicção. Então, lembre-se de onde você está e identifique a sua localização. O que isso quer dizer? Que se você está indo para algum lugar, ou se aconteceu algo, você precisa lembrar de onde você está. Você precisa saber o que está acontecendo. Você está indo para algum lugar, aquela situação está ocorrendo para onde? Você consegue sair dali e ir para outro lugar, né? Isso é muito falado em outros vídeos que a gente já colocou aqui. A situação ambiental, a situação situacional. Você precisa saber de onde você está para você saber para onde você vai. É simples. Se você não sabe onde você está, qualquer lado serve, né? Qualquer lado vai te servir para você fugir. Mas se você tem uma noção de onde você está, você sabe para onde você possivelmente pode ir. Você sabe que em um local de tiroteio, você vai sair do seu carro e vai se direcionar na frente do motor, abaixo da primeira roda, ou numa rocha, né, em que você pode aí se proteger de tiros. Você sabe que se você está sendo perseguido, você vai entrar em um local que está com muita movimentação de pessoas. Se você está sendo agredido, você vai tentar buscar ajuda em local que tem bastante mais pessoas, ou buscar uma autoridade, um policial, algo que está ali, ou você vai tentar fazer algo para contrapor aquilo lá, ou atrasar aquela situação, né? Então é importante você lembrar onde você está e identifique a sua localização. Então assim, você precisa sempre lembrar onde você está e para onde você vai.
se aquele local, aquela condução que você utiliza, ela vai estar funcionando ou não. Então são várias ações, são várias coisas que a gente pode quantificar aqui e ficar horas e horas falando sobre isso, beleza? Mas o importante é, lembre-se de onde você está e identifique a sua localização. Vou voltar novamente ao que ocorrido comigo. Eu sabia que eu estava a 6 quilômetros do batalhão, né? Eu não estava apto a ir andando até lá. Eu sabia que devido a justamente aquela corrente de adrenalina daquela situação, sim, eu sabia, tá? Eu sabia que eu estava com pouco tempo para uma ação em que poderia ter um mínimo possível de perda comigo. Então eu sabia que eu estava do lado de uma autoestrada, né? E eu consegui parar um carro. Eu vi um carro vindo a longe, né? Ao longe, entrei na frente da estrada e pedi para a pessoa abaixar, diminuir o carro. Quando a pessoa parou, devido a que já tinha um monte de gente do meu lado, eu falei para o cara, por favor, me ajude, eu preciso chegar no batalhão a 5 a 6 quilômetros daqui. É só seguir aqui a parte da parte militar. Você consegue me ajudar? Foi a partir desse momento que você, sabendo onde você está, você consegue chegar onde você precisa, né? É isso que quer dizer remember where you are. Beleza? Então lembre-se de onde você está, identifique a sua localização, porque é mais fácil você sair dela para chegar no seu abrigo, para chegar no ponto que você precisa. Perfeito? Então vamos lá para a nossa próxima situação, né? A nossa próxima letra. E a nossa próxima letra é o V, que vanquish fear and panic. E que nada mais é, controle o seu medo, controle o seu pânico e controle a situação. Mais uma vez, eu acho perfeito esse tipo de situação aqui, e o meu exemplo vai continuar sendo a minha situação que eu passei, né? Então vamos lá. Controle o seu medo. Você precisa controlar o seu medo, você precisa controlar o seu pânico, você precisa se controlar para se dar bem na situação em que você se encontra, né? Pelo menos o máximo possível. Você não existe homem sem medo. Homem sem medo morre, tá? Você precisa saber que sim, você está numa situação complicada, mas você não pode travar, né? Eu poderia muito mesmo na época ter sentado e esperado um socorro. E a gente sabe que socorro no Brasil demora. Por mais que tenha bons profissionais, toda a infraestrutura ela é falha, porque ela tem aí um nível de corrupção muito grande. O que é para normalmente 10, 15 ambulâncias funcionar, tem 2. O que é para ter 2, tem 1. O que é para ter 6 a 8 pessoas dentro de uma área de saúde, numa ambulância ou no estilo SAMU, às vezes não tem o suficiente, ou dependendo daquela própria situação, eu estou me falando da época, né, a minha, poderia ser que calhasse naquela mesma época várias ocorrências em locais diferentes, e eu poderia ser o último, né? Então, controle o seu medo, controle o seu pânico, e você tem o controle da situação. Eu na época controlei toda a situação, consegui aí pensar razoavelmente e consegui ter a ajuda para chegar onde eu precisava, que era o batalhão, e o batalhão me deu os primeiros socorros, que foi o essencial para que eu me mantivesse vivo, tá? Então é preciso você ter noção de controle do seu medo. Uma outra situação interessante, você vê que o conhecimento é importante, mas saber controlar aquela situação também é importante para isso. Alguns anos atrás, o meu primeiro filho se engasgou, e a gente já tinha passado
pelo treinamentos básicos, né? Eu e a minha esposa, a gente fez aquele treinamento de engasgamento. E a gente falando, essas coisas não vai acontecer porque a gente dava papinha, várias coisas de pai de primeira viagem. No entanto, o menino teve uma vez que engasgou. A minha esposa tomou uma ação de controle de pânico e de medo. Ela simplesmente largou o que estava fazendo, ela seguiu o protocolo. Olha só que coisa bacana. Fez a limpeza das vias da boca, né? Colocou o menino numa posição e executou a atividade, né? Eu esqueci o nome agora, eu vou colocar aqui, né? O nome dessa manobra, e desengasgou o moleque, né? O meu 01. A partir disso, ele chorou bastante, a gente viu tudo, levamos ele para o médico para avaliar, para ver se não tinha entrado nada do pulmão, fizemos aí o raio-x, estava tudo certo, e o médico falou: a sua ação salvou a vida do seu menino, né? Porque se ela tivesse travado, como ela estava mais perto, né, do que eu, ele já estava ficando roxo, né? Então, assim, é importante você ter o conhecimento, é importante você ter um treinamento, é importante você ter o principal, o controle do seu medo, o controle do pânico. E com isso você ganha o controle da situação. Ela seguiu o que tinha que seguir, estava fresco na nossa mente, né? Porque sempre a gente fazia aí, comentava o que poderia ser feito ou não. E dentro dessa situação que não é uma situação de combate, né, propriamente dita, que nem muita gente acredita que a gente vive aí numa situação extrema, apesar de a gente viver, mas todo o treinamento de sobrevivência ele é pensado em várias outras coisas, em vários outros ramos na nossa vida, né? Então, quando controlamos o medo, controlamos o pânico, nós temos o controle da situação, né? Conseguimos controlar a situação. Então essa é a palavra V, né? Que é controle o seu medo e o seu pânico, né? E você vai ter o controle da situação. O próximo da nossa palavra, né, é o I, né, de survival. Então nós estamos já quase no final. Quero aí agradecer a todos, principalmente aqui do canal. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like. Se você tiver contribuição para dar aqui nesse vídeo, por favor, faça comentários aqui. Eu respondo a todos, sem distinção, falando bem ou falando mal, tá? Então, por favor, ajude o canal a melhorar. Não falamos aqui somente... falamos de tudo aqui dentro dos pilares de militaria, preparação, EDC, sobrevivência, beleza? Então, assim, se esse vídeo está sendo útil para você, não se esqueça de deixar o like, perfeito? Então, a próxima agora é o improviso, né? Ou improvisal. E eu coloquei novamente o EDC ali atrás. Olha só que bacana. Por que eu coloquei o EDC ali atrás? É bem simples. Nem sempre nós temos todas as ferramentas que gostaríamos de ter, né? Nem sempre temos as armas que gostaríamos de ter. Eu gostaria de ter umas armas que eu vou falar para você, ainda não consegui, que eu ficaria muito feliz de ter elas. No entanto, não é assim que funciona. Mas o improviso aqui não é só nisso. Normalmente uma ferramenta, ela vai se degradar. Normalmente uma ferramenta, você pode perder a ferramenta. Olha só, você pode ter um puta de um kit e de repente perder ela. Você pode ter vários tipos de ferramentas e uma dessas ferramentas quebrar. Justamente às vezes aquela que você mesmo a usa algum bom tempo. Então é importante você ter aí o seu EDC, mas saber improvisar, né? Imagina o seguinte, você tem um martelo. Se você usar muito tempo esse martelo, ele pode quebrar o cabo. Ele pode estragar. Então, como que você abriria algo ou martelaria algo, né? Você não vai bater com a mão.
você pode ter aí a chance do improviso. É por isso que é importante você ter a criatividade a mil, né? Ou como que eu posso sobrepor aquela situação sem utilizar a ferramenta adequada que eu resolveria isso, né? Então, se você precisa pegar um prego com um martelo, mas o seu martelo quebrou, você pode recuperar ele, fazendo aí um cabo novo para ele. Mas se você perder o martelo, você pode pegar uma pedra, você pode pegar um outro pedaço de metal e fazer esse tipo de serviço. Então, improvisos fazem parte da sobrevivência, beleza? Bom, e a próxima é o V de valorize a sua vida. Valorizar a sua vida é muito importante. Nós já nascemos chutando a barriga das nossas mães, né? Não importa como, nós, indiferente, né, da vida, nós também somos pessoas, apesar de lutar, somos seres que adoramos conforto, comodidade. Muitas vezes travamos diante de situações que achamos impossíveis de sobrepor. No entanto, valorizar a vida é não deixar o brilho dos nossos olhos ficarem sem cor, né? A gente vai lutar um pouco mais, recusando-se a ceder, porque a gente valoriza a nossa vida. Então, é importante você não ceder a situações intransponíveis, né? Na época, me lembro como se fosse ontem, né? Há muitas coisas que eu acredito que muitas vezes pode ter sido quantificado, mas eu lembro de pessoas pondo a mão em mim e falam, espera aí, aguarda, ai, a vida é assim, ai, tá tudo bem. Eu recusei esse tipo de coisa. Eu não quis parar, né? Eu só fui parar na época que eu fui em busca do treinamento, né? Muitos falaram para mim na época, você não vai mais voltar a andar direito, tá? Você não vai voltar a ter uma vida normal e vai ter que tomar remédio a vida inteira. Eu me recusei a ceder, né? Não estou aqui dizendo, se eu sou fodão, não. Pelo contrário, eu sou um Zé. Tá? Essa é a verdade. Mas eu me vi nessa palavra survival. Então eu gostaria de estar dividindo isso com vocês. Porque eu acredito que diante de tudo, né, de todos os padrões que a gente conhece, de todos os treinamentos que a gente possa ter, vai ter situações em que você não vai acreditar em você. E que você precisa valorizar a sua vida. E você precisa se recusar a ceder. Beleza? Então acho que isso é uma das coisas bacanas de se ter dentro dessa palavra. Não é um ciclo Oda, não é um outro tipo de acrônimo, mas é de você ter uma noção de vida, né? De você avaliar uma situação, de você tomar uma decisão, de você fazer uma ação, de você se recusar àquela ação, a ser o último sangue no olho para sobrepor aquilo, né? E se tudo mais não der certo, pelo menos você teve a consciência de que você fez o seu melhor naquele momento, beleza? Bom, e lembrando, se você ficou curioso com essa foto, ele é do meu irmão, né? Que é um lutador profissional de MMA, já deu suporte aqui no meu canal, né? Sobre treinamentos, né? E é um dos itens de sobrevivência urbana que eu gosto de falar também. Para quem não sabe, eu sou faixa preta de Jiu, né? Faixa roxa de judô, e a minha família toda vem aí do ramo de arte marcial, e o meu irmão é aí um artista marcial profissional do ramo de MMA. Então, se quem quiser seguir o perfil dele, ele não tem um canal no YouTube, mas ele tem um canal
um perfil lá no Instagram. Então basta lá seguir, não custa nada, né? Ver aí um outro ramo aí da família que não teve esse problema aqui, né? E conseguiu aí fazer algo que está no nosso DNA para fazer, que é lutar, né? Então vamos aí ao nosso próximo slide, ao nosso penúltimo slide. E esse slide é muito bacana, que é Act Like the Natives, que nada mais é haja como os nativos. E eu coloquei do lado, bem pequenininho, olha só que bacana, Bushcraft, ou Artes no Mato, parte mateira, né? Haja como os nativos, dependendo das suas situações. Se você tiver perdido, não sabe como age uma certa localidade, veja como agem os nativos, veja como está agindo um animal. Você vai buscar água, tem que saber onde está a água. Veja como certos animais daquela região agem, ou aquelas pessoas agem, né? Atua. Tente ver como que agem as pessoas daquele local, como lutadores lutam, né? Como que eles agem, eles treinam. Então haja como os nativos. Sempre verifique aí como que as pessoas atuam naquele ambiente e tente agir daquela mesma maneira, se adaptando ao ambiente, né? É importante um sobrevivencialista, um preparador, ele é uma pessoa, um lutador, ele é uma pessoa que se adapta ao ambiente e se sobrepor a um ambiente sem equipamentos. Você tem que ter conhecimento, e tendo conhecimento você precisa aí ter essa expectativa de aprendizado com as pessoas que estão no local, né? Que muitas vezes nós queremos abrir vários caminhos que já foram abertos por outros, e para não querer dar crédito a essas pessoas, né? E então é importante você abrir, se você seguir aquele caminho, veja como que ele agiu, como que ele trabalha, e depois também dê créditos para isso, né? Então haja como os nativos, adapte ao seu ambiente e supere o seu ambiente, né? Então é importante você aí ter uma noção de como que agem os nativos, aquelas pessoas daquela região, como que eles buscam alimento, como que eles aquela comunidade. É importante você ter uma noção para que você possa dar continuidade à sua sobrevivência, né? Se adaptando ao meio, então você se sobrepõe a ele, né? Esse que é uma das lições muito importantes, eu acredito, da palavra survival, é essa. Você tem aí toda uma preparação, um treinamento e superação do ambiente em que você está. Que é o nosso último slide. Viva de acordo com a sua inteligência, mas aprenda habilidades básicas. É importante, esse é um dos assuntos que a gente sempre traz aqui. Eu trago lives aqui para vocês com pessoas de altíssimo calibre. Eu tenho, se você seguir agora no playlist lives aqui no canal, eu tenho entrevistas com pessoas de calibre aqui que ensinam habilidades primitivas fenomenais, tá? Então assim, você pode ser livre para viver do jeito que você quiser, mas é importante às vezes você aprender habilidades básicas. Eu já mostrei aqui que você tem tudo no celular, né? Hoje no celular você tem tudo, só que a partir do momento em que acabar a energia elétrica, você vai ter o quê? O maior computador do mundo é esse aqui, né? E se você deixar tudo nesse computador aqui, ele acaba a energia. E como que você vai se sobrepor a algo, sendo que você sempre depende daquilo ali, né? Se você não sabe entalhar um graveto, se você não sabe fazer algo, um arco, um equipamento de defesa, um equipamento de caça, não há problema algum, isso daí não é demérito nenhum. Mas quando você aprende esse tipo de coisa, você vê o quão estamos defasados, mesmo no futuro, né? Mesmo aí nesse presente que a gente vive, que temos tudo na mão, esquecemos de habilidades que, se acabar a energia elétrica hoje, nós vamos utilizar ela amanhã.
né? E sabe, o ponto de sobrevivência entre o que a gente vive hoje e o ponto de sobrevivência que a gente vive amanhã pode acabar num simples clicar das luzes, né? Então é importante você ter a ciência de que você pode viver de acordo com a sua inteligência, mas tenha consciência de que você precisa ter aí na sua mente que habilidades básicas salvam vidas, né? Você ter um conhecimento sobre primeiros socorros, como se transportar algum ferido. Não estou falando para você ser o Rambo, não é isso. Habilidades básicas você aprende no seu serviço. Todo aquele treinamento de incêndio, né? Aqueles treinamentos básicos de quando você vai ser pai, salvou a vida do meu menino, né? Aqueles treinamentos básicos de sobrevivência podem fazer diferença para você, né? Numa situação. Então é importante você viver de acordo com a sua inteligência, de acordo com os seus ideais, mas tenha aí um conhecimento básico sobre como as coisas funcionam, né? Para que você não possa ser pego de surpresa e para que você possa se sobressair. Nada mais é do que a palavra survival é sobreviver. É passar desse dia para o outro, e para o outro, e para o outro. Beleza? Então, é importante frisar isso para vocês. Não sou aí nenhum tipo de especialista. Normalmente eu passo tudo o que eu já aprendi na época militar, nos conhecimentos de técnicas e especialidades que eu fiz ao longo da minha vida, né? Mas isso aqui nada mais é do que um bate-papo, né? E esse material já falei de onde foi retirado, que são coisas que eu tenho aqui há muito tempo guardado. Eu queria muito compartilhar com vocês. Então estamos chegando no final e gostaria muito de agradecer a vocês, né? De estar me acompanhando até aqui. Eu acho que foi um dos vídeos mais longos que eu estou fazendo. Não gosto de fazer vídeos longos, me cansa demais. Mas eu acho que é interessante para que vocês conheçam não só o meu tipo de pensamento, mas no que eu acredito, né? Eu sempre tento trazer o máximo de conhecimento aqui, baseado não só na minha vivência, não só no meu achismo, mas em pessoas que passaram por isso, ou que treinaram também por isso, beleza? Então, finalizando, a palavra survival, ela é dividida em dimensionar a situação, ambiente, condição física e equipamento. Use todos os seus sentidos, a pressa indevida faz desperdícios, lembre-se de onde você está, vença o medo e o pânico, improvisar, valorize a vida, haja como os nativos, viva por sua inteligência, mas por enquanto aprenda, né? É importante aprender habilidades básicas. Então é necessário você criar um padrão de sobrevivência. Essa palavra survival ela engloba muita coisa, mas o padrão de sobrevivência é simples, né? Você precisa aqui desenvolver, né, um padrão em que você permita vencer os inimigos, né, da sobrevivência. Quais são os inimigos da sobrevivência, né? Normalmente tem um padrão para você sobreviver. E ele inclui água, comida, abrigo, fogo, primeiros socorros. Sinais que são necessários para colocar, para que você seja encontrado ou não, né? Você tem aí uma ordem de importâncias dentro de um ambiente que, vamos supor, se você estiver no frio, você vai precisar de fazer um fogo, você precisa de um abrigo. Mesmo se você não estiver em um ambiente de frio, você precisa se proteger, você precisa fazer um abrigo um básico, né, para que você possa se proteger aí das intempéries do ambiente. Então você precisa de um fogo para se proteger, para poder fazer algo, para se aquecer, para esquentar sua comida. Você precisa de um abrigo para se proteger do frio, do vento, da chuva, neve. Você precisa criar armadilhas ou fazer armadilhas, precisa criar armadilhas, né, para que possa obter a comida. Você precisa ter um meio de criar uma sinalização
Você precisa ter conhecimento para isso. Se você tiver ferido, você precisa saber fazer os primeiros socorros, você precisa identificar o que você está tendo, né? É o básico, não é uma medicina, é o básico que em poucos dias você consegue aprender em um curso aí de qualidade, né? Porque se você tiver ferido, aqueles primeiros socorros ele já vai ser exaurido no primeiro momento, né? Normalmente, se você tiver com corte, você vai ter que trocar ataduras de hora em hora ou fazer algo diferente. E se não for você, vai ser outras pessoas. Todos esses recursos que você tem vai se diminuindo. Como que você vai repor isso? Então é importante você ter noções desse tipo de coisa, né? Você precisa mudar o seu padrão de viver. Você precisa mudar o seu padrão de sobrevivência para atender às necessidades físicas e imediatas com um ambiente em mudança. E o que isso é um ambiente de mudança? Ele pode ser tudo, né? Ele não é só aplicado a um ambiente de combate, um ambiente em que você caiu no meio da mata, ou pode ser toda a situação que você está, uma briga de casal, uma situação de necessidade financeira. Você precisa ter a sua mente focada que você não pode se perder em pensamentos e se perder nesses pensamentos, né? Então é importante você ter essa noção de padrão de sobrevivência, não se aplica somente no contexto de mata ou conflitos, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, se você me acompanhou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ajuda o canal a continuar crescendo. Então ajuda o canal a continuar crescendo. E meu muito obrigado. Agricaúria, desligando. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Agricaúria e você está no canal Agricaúria Extreme. Aqui nesse canal a gente fala sobre temas ligados à preparação e à sobrevivência, com dicas de sobrevivência. Somente isso, somente dicas. Então se você curte esse tipo de assunto e de dicas, se inscreva aqui no canal. E hoje vamos dar continuidade no segundo capítulo do manual SM2176 e que para quem não viu o primeiro vídeo vai aparecer aqui para vocês assistir. Então para esse vídeo, vá assistir a primeira parte e depois você retorna, beleza? Mas se você não quiser, não tem problema algum, porque esses vídeos são independentes um do outro, ok? Bom, nesse capítulo, a psicologia da sobrevivência, ele se resume que é preciso muito mais do que conhecimentos e habilidades para construir abrigos, conseguir alimentos, fazer fogo ou seguir uma direção sem nenhum instrumento de navegação. E tudo isso nada mais são que habilidades e conhecimentos que podem ser adquiridos. Mas, para serem bem aproveitados, é preciso ter uma atitude mental de sobrevivência. Algo que sempre trago aqui no canal. Vamos chamar essa atitude mental de resiliência. E vamos acrescentar um paralelo dessa atitude com a nossa vida pessoal, profissional, familiar e de convívio. Porque, de certa forma, tudo está minimamente ligado, correto? Qual o motivo de tanta preocupação com a saúde mental, com essa resiliência? Nesse manual, o autor entende que nem sempre os mais preparados são os que conseguem sobreviver em uma situação de risco de vida ou grande pressão, e outros, tantos, sem treinamento algum, conseguiram sobreviver ou saíram de situações de grande pressão sem conhecimento algum. E o paralelo foi a resiliência e a saúde mental. E qual o motivo de tanta preocupação com a saúde mental? Você já se perguntou que de tudo, né, que a gente aprende, muitas vezes se torna inútil se não tivermos uma atitude mental diante da pressão. E esse manual, o autor entende que nem sempre os mais preparados, os mais capacitados, são aqueles que conseguem sobreviver em uma situação de extrema pressão, de extrema tensão.
Quem já assiste Largados e Pelados, com certeza viu situações semelhantes na série da Discovery. Forças especiais em que tratam bem essa questão de estresse e persistência, e desistir é uma forma de quebrar o oponente. Outro exemplo é o mangá Seven Seed, do escritor Yumi Tamura, onde demonstra isso. Que é importante não só os nossos conhecimentos, mas como agimos e nos relacionamos. Tudo isso é ambientado em um futuro pós-apocalíptico, com vários grupos de sobreviventes. Você pode conferir um pouco dessa história em anime na Netflix. De todas as nossas ações diante de situações, o que nos diferencia do sucesso e do fracasso é o nosso estado mental. Somente isso. A nossa atitude mental como indivíduo ou como nos portamos em grupo é o que faz a diferença entre morrer, sobreviver, viver e vencer. Essa é a parte mais importante da sobrevivência, em que você não luta contra o ambiente externo somente, mas contra suas próprias tensões, que podem impactar suas ações e produzir pensamentos e emoções que podem transformar uma pessoa totalmente capacitada em uma pessoa fraca, indecisa e questionável, ou justamente o inverso. E aprender a reconhecer essas características de estresse e suas reações podem ajudar a superar os momentos mais difíceis, não importa onde você esteja. Antes de continuar, quero anunciar que o canal está fazendo parte do clube de canais e convidar todos aqueles que quiserem ajudar o canal a trazer mais conteúdo, além de fazer parte da história desse canal. Lembrando que nesse primeiro momento só teremos o nível 1, a preparação do nível 1, e com um valor mínimo de R$ 6,99 mensal. Logo estarei colocando conteúdos exclusivos, como cursos de mais níveis. No entanto, agora a ajuda será unicamente divertida para a compra de equipamentos para melhorar o canal e, se houver uma boa ajuda, tirar projetos do papel. E antes que possamos entender nossas reações psicológicas em um ambiente de sobrevivência, ou até mesmo em um ambiente hostil, é útil entendermos o que é o estresse. O estresse não é uma doença, conforme diz o autor, em que você cura e elimina. Em vez disso, é uma condição em que todos nós experimentamos. O estresse pode ser descrito como nossa reação, as nossas reações a certas pressões, tanto internas como externas. E podendo ser tudo. Uma dúvida, um pensamento ruim, uma discussão, um relacionamento, o início de um relacionamento, o fim de um relacionamento, saltar de paraquedas, um acidente de carro, um ato de sobrevivência. O estresse é o nome dado. A experiência que temos quando respondemos fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente às tensões. Mas o estresse não tem somente um lado sombrio. Ele tem muitos benefícios positivos. O estresse nos oferece desafios. Isto é, nos dá a chance de aprender sobre os nossos valores e pontos fortes e fracos. Igual o conto da lição da borboleta, não sei se você já ouviu, em que uma borboleta que sofria para sair do casulo, pois todo o seu processo é doloroso e estressante. No entanto, aquela borboleta havia um homem comovido com o esforço, e ele resolve ajudar a borboleta a sair, e ele acaba prejudicando todo o desenvolvimento da borboleta. E com o encurtamento do processo, ela perdeu a chance de voar para sempre. O estresse pode mostrar nossa capacidade de lidar com pressão sem quebrar. Testa nossa adaptabilidade e flexibilidade. Pode nos estimular a fazer o nosso melhor, porque geralmente não consideramos eventos sem importância estressantes. O estresse pode ser um excelente indicador da importância que atribuímos a um evento. Em outras palavras, destaca o que é importante para nós. Não é ruim termos um pouco de estresse em nossas vidas, mas muito de qualquer coisa pode sobrecarregar a nossa performance. Muito estresse pode afetar as pessoas e organizações. Muito estresse pode levar as pessoas à angústia. A angústia pode causar uma tensão extremamente desconfortável que devemos fugir e, de preferência, evitar.
Os sinais mais comuns do estresse, eu vou dizer agora para você. E saber controlar o estresse, identificar os pontos que estamos entrando em uma roda, em um ambiente de estresse, é importante. E aqui vou listar para vocês alguns dos itens que são, né, indícios de estresse, conforme o autor do livro, okay? Conforme o autor do manual, ele lista que dificuldades em tomar decisões, se você vê ou você mesmo perceber que não está tendo uma boa fluidez nas suas tomadas de decisões, pode ser que você esteja com um início de estresse, explosões de raiva, esquecimento, baixo nível de energia, preocupação constante, propensão a erros, né? Pensamentos sobre morte ou suicídio, dificuldades em se relacionar com outros, afastar-se dos outros, esconder-se de responsabilidade e descuido. E lembrando que descuido também pode ocasionar muitos outros problemas. Dependendo do que você estiver fazendo, o seu nível de estresse está muito grande, você vai aí se descuidar daquilo que você está fazendo. Se você estiver dirigindo, você pode bater o carro. Se você estiver numa empilhadeira, você pode bater essa empilhadeira. Qualquer coisa que você estiver fazendo pode ser prejudicial. Então é bem importante você ter uma noção dos índices, né? Dessas chaves, dessas palavras-chave de que você está ou não entrando em um ponto de estresse. Por outro lado, o estresse pode ser mais construtivo que destrutivo. Pode encorajar mais que desencorajar. Pode nos motivar ou pode tornar a nossa vida sem significado. O estresse pode inspirá-lo a operar com sucesso e ter o máximo de desempenho e eficiência em uma situação de sobrevivência. O estresse pode ser um sinal de comprometimento do seu desempenho em relação a algo ou a alguma situação. Pode ajudar a criar conexões pessoais ao tentar fazer uma nova parceria. O estresse pode vir de uma enorme pressão de ansiedade para mudar ou buscar algo. O estresse, visto do ponto positivo, produz adrenalina, o que gera energia e torna a pessoa mais produtiva, impulsionando para uma ação. A chave para utilizar corretamente o estresse e controlá-lo é identificar os sinais e tratá-los usando-os ao nosso favor. O sobrevivente é o que trabalha com o seu estresse para continuar. E aqui vamos algumas dicas de como melhorar e focar seu estresse. E lembrando que o que eu estou comentando aqui com vocês está vindo do manual FM 2176, e aqui vamos algumas dicas de como melhorar e focar o seu estresse. Organize seu tempo e planeje seu dia. Tenha um momento só seu. Durma entre 6 a 7 horas de sono. Você pode discordar, mas tenha um ritmo constante de sono, em que você consiga ter pelo menos 6 horas de sono. Vida pessoal tem que ser separada da vida profissional. Pratique exercícios físicos. Tenha prioridades. Sabe aquele caderninho? Coloque ali o que você tem que fazer. Não adie tarefas. Descubra os seus limites, até onde você consegue ir. Tenha disponibilidade para a sua família e amigos. Tenha um hobby. Esses são os pontos principais do manual, em que ele preza a saúde mental do indivíduo e do grupo, e dessa maneira conseguindo identificar os pontos negativos e positivos do estresse. Há uma maior probabilidade de sucesso, não importa qual situação enfrentamos. Temos grande chance de superação. Bom, se gostou, deixe seu comentário sobre o que achou desse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar esse assunto e outros que trazemos aqui no canal. Águia Caolho, desenvolvimento.